Olá, meninas do Devocional! Estou aqui de volta com o nosso 22º dia do nosso Devocional Florescer. Gente, muito obrigada por vocês estarem comigo, né? Me acompanhando até aqui. Eu creio que todas as mensagens que foram ministradas até aqui falou e tem falado tremendamente aos nossos corações, tem nos abençoado, tem fortalecido a nossa fé, ainda mais que são assuntos, né, voltados para a vida espiritual. Eu tenho amadurecido muito a minha fé, creio também que a sua fé tem sido amadurecida, você tem tido uma visão mais ampla, mais detalhada, né, a respeito da vida espiritual, do que o nosso Deus quer de nós, qual o propósito dele nas nossas vidas. Eu tô dizendo por mim mesmo, né? Porque, como eu sempre falo aqui, eu tenho esse compromisso, essa responsabilidade de estar levando a mensagem, trazendo a mensagem para você, né? Mas gente, eu aprendo muito também, sabe? Eu aprendo, eu me sinto cada vez mais próxima de Deus, toda vez que eu tô aqui gravando para vocês. Eu sinto que eu aprendo mais dele, eu sinto que eu tenho, sabe, uma visão mais ampla das coisas. Enfim, tanto vocês aprendem aí, como eu aprendo aqui do outro lado também. Então, é uma troca, né, de experiências, de aprendizado, que tem sido uma bênção para as nossas vidas. Então, quero deixar aqui registrado o meu agradecimento por ter cada um de vocês aqui comigo, me acompanhando, sabe, em cada mensagem, interagindo, compartilhando a experiência de vocês, o que vocês têm achado das mensagens. Isso é muito bom, é muito gratificante para mim, tá? Então, fica o meu carinho aí, meu agradecimento por ter vocês aqui junto comigo, tá? E estamos chegando aí na reta final do nosso devocional, né? Hoje aí, nosso 22º dia. E hoje, gente, o tema é muito especial, tá? Anota aí desde já, você que tem o seu caderninho, né, que você gosta de anotar. Eu sempre anoto, ó, aqui então as minhas anotações. Eu sempre estudo o tema, sempre destaco aqui as informações mais importantes, os pontos principais e primordiais que eu quero trazer aqui pra você. Eu sou uma pessoa que gosta muito de anotar, não só aqui no devocional, como também nos meus estudos, sabe? Coisas assim da vida. Eu tenho até um grupo no WhatsApp de anotações, que é meu, particular. Tudo que eu acho importante, que eu tenho que lembrar, enfim, eu boto lá nesse grupo. Porque eu só funciono assim, com anotações. Eu acho que eu absorvo melhor as coisas, eu acho que eu aprendo melhor, sabe? Mas se você não achar necessidade de anotar, não tem problema nenhum, tá bom? Você pode apenas ouvir a mensagem, meditar em tudo que for dito aqui, tá? E depois você pode meditar no seu íntimo, quando você tiver com o seu tempo aí disponível, tá bom? Você pode meditar no nosso... que a gente sempre tem um texto base, né? Um texto central da Bíblia, que a gente vai meditando em cima dele, tá bom? Então anote aí o tema da mensagem de hoje. Despertamento espiritual. Você sabia que nós estamos no tempo de despertarmos espiritualmente? Muitas das vezes, e temos que ter muito cuidado com isso, nós estamos dormindo na fé, dormindo na vida espiritual. Temos que ter muito cuidado, muito cuidado. E hoje nós vamos aprender como ter esse despertamento espiritual, como evitar ter esse sono espiritual. Temos que vigiar, temos que estar atentos a isso, tá bom? Nós vamos aprender aqui juntos, tá? É um tema muito especial, muito importante, assim, que eu vou estar trazendo aqui pra vocês. Desde já, antes que eu esqueça, antes de mais nada, peço aí que você curta esse vídeo, curta essa mensagem, compartilhe também, tá bom? Com seus familiares, seus amigos, entes queridos. Compartilhe, gente, porque
nós temos que ser a própria bênção, tá? Não adianta a gente ter a bênção e reter só pra gente, só pra mim. Não. Se faz bem pra você, se tá fazendo bem pra você, compartilhe, divulgue, porque talvez essa mensagem possa ser a mensagem que aquela pessoa tá precisando ouvir, entende? Tá precisando receber. Então, envie, seja essa bênção na vida de alguém, compartilhe esse vídeo, abençoe vidas, seja um instrumento nas mãos de Deus, tá bom? E você que ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, nós estamos batendo aí quase a meta de 40 inscritos, glória a Deus. Gente, vocês lembram que eu falei aqui que eu queria muito que a gente chegasse a 50 inscritos para eu começar a fazer vídeos ao vivo? Então, o meu propósito ainda tá de pé, tá? Estamos caminhando aí pros 40 inscritos no canal, glória a Deus por isso. E eu conto aí com a sua ajuda, com a sua colaboração, para você continuar compartilhando, pedindo para as pessoas se inscreverem, tá? Por mais que estamos finalizando o nosso devocional e a pessoa não acompanhou desde o início, não tem problema, as mensagens estão gravadas aqui no canal, todas as mensagens, todos os temas que eu trouxe estão aqui gravados e a pessoa pode maratonar aí o devocional, acompanhar aí todas as mensagens que foram ministradas aqui, tá bom? Então, eu conto aí com a ajuda de vocês. Então, antes de iniciarmos a mensagem, vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus para entregarmos, né, mais esse dia, mais esse momento, para que seja um momento muito especial, muito abençoado para a gente. E que Ele venha falar poderosamente aos nossos corações mais uma vez. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Jesus, muito obrigada por mais essa oportunidade de estarmos aqui, ouvindo a Tua palavra, fazendo parte daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. É um privilégio, é uma honra nós estarmos aqui, Senhor, mais uma vez para aprender, para aplicar na nossa vida espiritual, para cada vez mais amadurecermos na fé, amadurecermos na vida espiritual. Jesus, fale conosco, Pai, fale com cada um de nós. Nós abrimos o nosso coração para que o Senhor venha falar profundamente em nosso íntimo, para que quando finalizarmos essa mensagem possamos sair daqui renovados, transformados, edificados, com uma nova visão, pois eu sei que o Senhor tem abençoado cada um de nós. Eu sei que o Senhor tem falado profundamente ao coração de cada pessoa. Continue falando, Jesus. Continue fazendo a Tua obra, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Então, Jesus, nós estamos aí na etapa final do nosso devocional, muito felizes, muito gratos por tudo que o Senhor fez e ainda por tudo que o Senhor fará. Porque nós cremos que grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas estão por vir. Pai, abençoa a nossa vida. Toma-nos em Tuas santas e poderosas mãos. Que essa mensagem de hoje seja um despertamento, realmente. Venha despertar a nossa fé. Venha despertar, meu Deus, a nossa vida. Em nome de Jesus. Que seja algo transformador, edificador para nossas vidas. Nós te entregamos desde já esse dia em Tuas mãos. Muito obrigada, Pai. E que essa pessoa saia daqui com a certeza de que o Senhor é com ela, de que o Senhor está no controle da vida dela e vai abençoar cada vez mais. Pois Tu és fiel e a Tua palavra, ela não volta vazia. O Senhor é fiel, é amoroso, é misericordioso. Nós não temos mérito algum, meu Pai, desse amor. Mas o Senhor escolheu nos amar, escolheu nos perdoar, escolheu nos aceitar, Jesus. E volto a dizer aqui, é uma honra, é um privilégio poder fazer parte de Ti, poder abrir nossa boca, nossos lábios e falar que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador.
único e suficiente. Em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Graças a Deus. Amém? Então vamos começar a meditar na mensagem de hoje. Então, mais uma vez vou falar aí o tema da mensagem: despertamento espiritual. Tema muito forte, muito impactante, muito especial, tá? Nós vamos aprender aí a como ter esse despertamento espiritual. Vamos meditar no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 11. Romanos 13, 11. Essa Bíblia que eu tô aqui, ela é uma Bíblia de estudos, tá? E muitas das vezes eu vou trazer o que ela diz sobre o versículo que estamos lendo, tá bom? Que complementa o nosso devocional, querendo ou não, tá? Então, sempre que necessário, eu vou ler o versículo da nossa mensagem e vou complementar com o estudo da Bíblia, tá? Para que faça parte aí do nosso devocional, da nossa meditação. Então a palavra de Deus diz assim: fazei desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos, pois que já é hora de despertardes do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Agora o estudo diz assim, ó. Nessa parte das Escrituras, bem como em outros trechos, a chegada garantida do final dos tempos, da presente era, deve ser compreendida sobretudo como uma profecia motivadora, no sentido de nos deixarmos aperfeiçoar pelo Espírito Santo e testemunharmos ao mundo tudo que Jesus Cristo é capaz de realizar no interior do ser humano. Vivemos numa época sui generis, pois estamos no tempo da salvação, ou a época da graça. Um tempo que antecede a consumação do reino com a volta gloriosa de Cristo, quando haverá a plena realização da nossa salvação. E a cada dia que passa, chegamos mais perto da volta triunfante de Cristo. A noite passando simboliza a atual era da perversidade, que à medida que se intensifica, mais se aproxima do dia claro. Uma citação clássica do ensino neotestamentário sobre o iminente final dos tempos. Então esse é o estudo que a Bíblia nos traz. Vou resumir para vocês. Então, nós estamos no fim dos tempos, isso é claro. E não podemos ignorar isso. Temos visto muitas coisas acontecendo fora do comum, né? Temos visto situações desastrosas, sabe? Situações que você olha e fala assim, meu Deus, né? A gente até usa o termo, estamos no fim do mundo. E realmente, gente, estamos no fim do mundo, tá? Então a Bíblia relata que o quê? Quando o sol se põe, a noite vem, né? E aí um novo dia clareia. Isso quer dizer o quê? Passou mais um dia que está próximo da volta de Cristo Jesus, para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que estão ali, que permaneceram fiéis até o fim. Então nós temos que estar preparados. A cada dia, a Bíblia diz isso, a cada novo amanhecer temos que nos preparar, porque ninguém sabe o dia e a hora que ele vai voltar. Mas tudo indica que está muito próximo do que imaginamos. Então, vigie, sabe? Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que anda fazendo coisas erradas, vigie,
Nós não sabemos o dia da manhã. Nós não sabemos a volta de Cristo, o dia e a hora. Sabe? Eu tô aqui para dizer a verdade para você. Eu não tô aqui para te enganar. Há dois caminhos: a morte eterna e a vida eterna. A vida aqui no mundo, ela vai acabar. Ela vai passar, tudo passa. Para onde nós iremos? Para onde iremos nós? Para onde você vai? Então, pare para pensar. Se prepare. Porque Jesus, ele está voltando. E há sinais da sua volta. Há sinais claros pra gente de que está mais próximo do que imaginamos, do que estamos assim, sabe, prevendo. Eu sei que você pode falar assim, mas eu escuto isso da volta de Cristo desde lá a época da minha avó. Minha avó falava isso. Gente, mas hoje tá mais claro que nunca. As coisas estão acontecendo. As coisas estão acontecendo. E vou falar pra você, coisas assustadoras. Coisas fora do normal, do comum. Sabe? E Deus tem permitido acontecer. Então nós estamos hoje vivendo no tempo da graça, né? Como a gente leu aqui, ó. Época da graça, o tempo da salvação. Você está tendo a oportunidade de se arrepender. Você está tendo a oportunidade de se achegar a Deus. De deixar de praticar o que você tem praticado, o que você tem feito. Porque o dia e a hora, ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas uma coisa eu afirmo para você: está mais perto do que imaginamos. Esteja pronto. Esteja preparado para receber Jesus. Então, esse é o estudo que a Bíblia nos mostra, e agora eu vou entrar na mensagem central, aqui de acordo com as minhas anotações, tá bom? Então, a mensagem é despertamento espiritual. Vivemos tempos em que o coração, o nosso coração, pode facilmente ser adormecido pelas distrações do mundo. Que distrações são essas, Suzy? Vou citar umas para você. Rotinas intensas, preocupações materiais, entretenimento sem propósito e até mesmo conformismo espiritual. Mas o apóstolo Paulo nos dá um chamado urgente. Já é hora de despertar. Então, muito cuidado com as distrações, tudo que tem te afastado da presença de Deus, tudo que tem tirado o teu foco, a tua atenção nas coisas de Deus. Sabe? Eu citei aqui coisas nada assim, mirabolantes, sabe? Rotinas intensas, todos nós temos aquela rotina, aquela correria, né? Preocupações materiais, nós temos nossas preocupações. Gente, eu também tenho, eu não sou isenta, sabe? Entretenimento sem propósito, sabe? E até mesmo conformismo espiritual. O conformismo espiritual eu até considero o pior de todos. Por quê? Porque você tá ali, você tem uma vida com Deus, tá? Uma vida de oração, uma vida de ida à casa de Deus,
Você participa da ceia, da Santa Ceia, você talvez até faz alguma atividade na igreja, você serve a igreja. Mas será se você não tem vivido no conformismo espiritual? Será se você não tem vivido assim uma vida estagnada? Sabe? O conformismo espiritual, gente, ele é muito perigoso. Porque às vezes a gente acha que está fazendo muito para Deus e não está fazendo nada. Você ora, tem aquela rotina de oração, sei lá, ora quando acorda, quando vai dormir. Mas não jejua mais, não faz um jejum de propósito, não se consagra, não tem um dia ali que você possa tirar um momento para consagrar, para se consagrar a tua vida. Entende? E você vai à casa de Deus, mas quando chega na sua casa, você amaldiçoa a tua família, fala palavras que não edificam, tem maltratado os teus filhos. Então, muito cuidado, talvez você está se enganando. E o apóstolo Paulo nos dá esse chamado urgente, que é hora de nós despertarmos. Nós temos que, ter o toque, por isso que eu sempre falo aqui, que é importante nós termos uma vida de vigilância. Gente, a palavra de Deus diz: orai e vigiai. Não basta só orar, não basta ter uma vida com Deus, uma vida no altar. Você precisa vigiar com as distrações, com as coisas que não edificam a Deus. Talvez você está se enganando e nem sabe. Então eu estou aqui para te despertar, para trazer esse despertamento espiritual na sua vida. Chegou o tempo. Esse sono que a Bíblia se refere, não é um sono físico, gente. Sono físico, ok, todo mundo tem. É uma necessidade fisiológica nossa, né? Nós temos que realmente ter o nosso momento lá de descanso, de sono. E eu, por exemplo, adoro dormir. Adoro dormir. Vou confessar pra vocês. Eu gosto de dormir. Pra mim, a melhor coisa da vida é dormir e comer. São prazeres, assim, maravilhosos. Mas a Bíblia não relata um sono físico, que é o normal. A Bíblia relata o sono espiritual, tá? E o que é, Suzy, esse sono espiritual? Olha, preste atenção com que você deve ter cuidado. Esse sono espiritual é a indiferença às coisas de Deus. É a perda da sensibilidade ao Espírito Santo e à missão que recebemos como cristãos. Então, você precisa ligar um alerta, sabe? Teve uma ocasião na minha vida que eu trabalhava muito. Eu tinha uma rotina muito agitada e eu ainda tinha faculdade, ainda tinha as tarefas de casa, né? Então, assim, eu trabalhava praticamente o dia todo, de segunda a sexta, e chegava em casa, sei lá, 8 horas da noite. Aí eu tinha que ter tempo pra mim, ter tempo pra estudar. Aí eu fazia as coisas de casa, né? Porque ninguém fazia por mim, era tudo eu. Óbvio que o meu marido, Daniel, me ajudava, sempre me ajuda, né? Ele sempre fazia o que podia pra me ajudar, pra me auxiliar. Mas era muito cansativo. Por isso que eu falo, a rotina intensa. Era isso que eu tinha. E eu tinha que fazer tudo muito rápido, porque eu já tinha que dormir para acordar cedo no dia seguinte.
né? Então, às vezes eu dormia, sei lá, 11, meia-noite para acordar 5 horas da manhã, para estar de pé de novo e ter um novo dia de trabalho, né? E chegou essa ocasião que eu tava tão focada na minha rotina intensa que eu cheguei pro Daniel e falei assim: amor, eu não escuto mais a voz de Deus, sabe? Deus não me incomoda mais para orar. Eu não tenho mais ouvido a voz de Deus. O que tá acontecendo? Sabe? Eu na inocência, né? Eu me perguntava, meu Deus, aonde eu tô errando? Porque eu tava no quê? No sono espiritual, entende? Eu não sei se eu cheguei a comentar aqui pra vocês em alguma mensagem, mas muitas das vezes eu, cansada da rotina, eu dormia sem orar, sabe? Eu encostava assim, daqui a pouco tava eu dormindo. E eu desmaio, tá? Tipo assim, eu desmaio mesmo, meu sono é muito pesado. Quando eu tinha rotina intensa, então nem se fala, assim, podia cair o mundo que eu não acordava, de jeito nenhum. E várias vezes eu dormia sem orar. E com isso, eu fui me acomodando, por isso que eu falo. Nós temos que estar ligados nessas coisas, tá? Por isso que hoje eu tenho a experiência para passar para você, porque eu já vivenciei essas coisas. E aí eu conversei com o Daniel, falei, poxa, eu não tô mais ouvindo a voz de Deus, o que tá acontecendo? Por que Deus não tá falando mais comigo? E aí ele foi e me advertiu, falou assim, ó, quantas vezes você não tem orado, você dorme sem orar, você foca em tudo, tem tempo pra tudo, menos pra Deus. Menos pra Deus, você não dá atenção, você não consegue dar atenção a Deus. Então ele ficou em silêncio, por quê? Porque você não tá mais dando ouvidos a ele. Talvez ele tenha até falado com você, mas ele viu que você tá ignorando ele, dando atenção a outras coisas, e ele deixou de falar com você. Aí eu falei, caramba, é verdade. Então eu despertei. Foi necessário aquela advertência do Daniel, porque eu não estava enxergando, pra mim, eu ainda estava com uma incógnita na minha cabeça do porquê que Deus não estava falando mais comigo. E aí eu comecei a mudar, comecei a despertar. E aí, mesmo eu cansada, eu sempre dormia depois que eu orava. Mesmo cansada, eu sempre tinha meu momento ali com Deus, de ler a sua palavra, de orar, de me ajoelhar, coisa que eu não estava fazendo. Então, muito cuidado, gente, com a perda da sensibilidade à voz do Espírito Santo. Se você não tem mais ouvido a voz do Espírito Santo, tome cuidado. Tome cuidado. É hora de despertar. A indiferença às coisas de Deus. Tipo assim, eu também cheguei numa época que eu não tava mais indo à casa de Deus. Por quê? Porque eu trabalhava tanto, minha rotina era tão exaustiva, que chegava domingo eu queria descansar. Eu queria ficar em casa, sabe? Eu não queria sair pra lugar nenhum. Então eu deixei de ir pra casa de Deus. Eu deixei de estar ali. A casa de Deus era indiferente pra mim. Aí tinha aquela questão do culto no lar, né? Que é online. Que veio a pandemia, aí as igrejas se adaptaram a esse modo. Até hoje tem igrejas que fazem transmissões ao vivo dos cultos. E as pessoas estão acostumadas, né? Se acomodaram com aquilo. Muitos que eu conheço ainda estão ali. Fala assim, você vai pra igreja? Não, vou assistir o culto em casa, online, ao vivo. Sentada no sofá. Sabe? Não é a mesma coisa, gente. Não é a mesma coisa. De você estar ali na casa de Deus, junto, em comunhão com seus irmãos. O que difere de você estar na sua casa, no conforto do seu lar, assistindo a um culto ao vivo. Por quê? Porque em casa, gente, muitas das vezes a gente se distrai com coisas, pensamentos aleatórios, aí vem o vizinho que grita, aí vem o cachorro que late, e aí no momento da palavra é que geralmente acontecem essas coisas, né?
para tirar o foco, a atenção. Então, você não consegue se concentrar, sabe? Porque vem essas coisas. Na igreja é diferente. Na igreja é diferente. O foco é outro, sabe? Quem vai na igreja presencialmente sabe do que eu tô falando. É diferente, não é a mesma coisa. Então nós não podemos nos acomodar em ficar assistindo cultos ao vivo. Nada contra, gente. Nada contra. É muito bom. Às vezes, óbvio, eu sei que há momentos que a pessoa tá impossibilitada de ir à igreja, sabe? Não consegue ir. E os cultos ao vivo é muito bom, sabe? Pra esse tipo de situação. Às vezes a pessoa tá doente, tá impossibilitada de ir, não consegue caminhar até a igreja. Então, de qualquer forma, ela participa ali do culto. Mas você que é saudável, sabe? Tem o fôlego da vida aí. Por que não ir à casa de Deus? Por que não ter esse hábito de estar frequentando a casa de Deus? A casa de Deus, gente, é muito importante. É muito importante. Então não trate como indiferença, tá? E a missão que recebemos como cristãos. Qual é a nossa missão? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Talvez a gente não está evangelizando. Talvez a gente não está sendo a própria bênção na vida de alguém. Sabe? Por isso que eu tô falando pra você, desperta. Desperta a tua alma, a tua fé. Não se acomode com a vida que você tem levado. Preste atenção, porque são as distrações e elas vêm naturalmente. Sabe, ontem o pastor pregou e falou, gente, as coisas hoje estão de uma forma, como é que ele falou? Normal, as pessoas levam como normal, algo normal, sabe? E não é normal. Não podemos achar como normal. Então, devemos sim se atentar a essas coisas, entende? Devemos sim aceitar o nosso chamado. Devemos sim aceitar os nossos dons e usar os nossos dons para abençoar alguém, para ser bênção na vida de alguém. Essa é a missão que nós recebemos. Despertar espiritualmente é reconhecer que estamos em um tempo decisivo, que exige uma fé ativa, oração constante e compromisso com a palavra de Deus. Gente, é tempo de decisão. Esse tempo, essa época da graça que a Bíblia menciona, é um tempo de decisão, um tempo decisivo. Você não pode brincar com as coisas de Deus. Você não pode levar na brincadeira as coisas de Deus. Você precisa levar a sério tudo que é dito aqui, sabe? Tudo que eu tô tentando passar pra você. O mundo, ele te engana. Cuidado. Cuidado com o que você tem ouvido, com o que você tem vivenciado. O mundo te engana. Mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu tô aqui falando a verdade pra você. É hora de despertar. Você tá num tempo decisivo. Acorde. Você precisa ter uma vida de oração constante. Comprometimento com Deus. Sabe? Com a palavra dele. E uma fé ativa. Uma fé que move montanhas. Uma fé em ação. Desperta a tua fé, mulher, homem. Desperta. Sabe? Chega de levar uma vida cristã como qualquer coisa. Não é qualquer coisa.
As coisas de Deus não é para ser tratada de forma relaxada, sabe? De uma forma insensível. Não. Chega, dê um basta nessa situação. Dê um basta. Chegou a hora de você começar a agir diferente. Desperta tu que dorme. Desperta. Tempo de decisão. É a hora. O despertamento espiritual começa quando reconhecemos que precisamos mais de Deus do que qualquer outra coisa. É fato, gente. É isso que eu estou dizendo para você. Se você quer ter um despertamento espiritual, comece a priorizar as coisas de Deus. Comece a priorizar o teu relacionamento com Deus, o teu compromisso, a tua aliança que você fez lá atrás. Se ela hoje está quebrada, refaça essa aliança. Refaça. Sabe? Volte para os pés de Jesus. Volte enquanto é tempo. Volte, se arrependa. Você precisa reconhecer que maior é o Deus da sua vida do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Trate as coisas de Deus com amor, cuidado, carinho. Não trate como qualquer coisa. Quando nos arrependemos, voltamos ao primeiro amor e passamos a viver com os olhos fixos na eternidade. Você foi criado para mais. Creia, você foi criado para mais. Essa vida que você está vivendo não é a vida que Deus quer para você. Você está no comodismo espiritual. Se levanta. Muitas das vezes Deus só quer uma atitude sua. Uma atitude de fé. Um passo adiante. Sabe? Você tem que declarar hoje, em nome de Jesus, Senhor, eu quero despertar. Eu quero despertar, eu preciso despertar a minha fé, a minha comunhão com o Senhor. Me ajuda, Senhor, a me arrepender de todo o coração, não da boca para fora. E eu quero viver com os olhos fixos na eternidade, na salvação. Vida eterna. É para isso que Deus nos chamou, para termos acesso à vida eterna. Glória a Deus. Eu quero dizer para você que existe um propósito maior para a sua vida. Algo que vai além da sua rotina, dos seus desafios e até mesmo dos seus próprios sonhos. Deus tem um plano único para você. E viver esse propósito é o que dá o verdadeiro sentido à nossa existência. Então, há um propósito maior. E é isso que faz a gente crer, perseverar, faz a gente permanecer. Por mais que venham as lutas, as dificuldades, os problemas, sabe? Porque vem. O nosso Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Porque eu venci e vós também vai vencer. E vós também vencereis. É uma promessa viva. Ele venceu e disse que se nós temos bom ânimo, ou seja, permanecer, sabe, perseverar até o fim, nós vamos vencer também. É promessa. Então você precisa crer que há um propósito maior para a sua vida. Chega de comer migalhas do mundo. Chega de viver prazeres momentâneos, prazeres que passam. Que o mundo proporciona isso pra gente. Sabe, é um momento. É bom, na hora, ótimo, olha, tô aqui curtindo o momento e tal. Mas e aí?
Como é que está a tua vida com Deus? Como é que está a tua comunhão com Deus? Então, muito cuidado, você precisa crer no plano único que Deus tem. E quando nós vivemos com esse propósito, a nossa vida tem outro sentido, sabe? É por isso que, mesmo diante das lutas, das dificuldades, dos problemas, a gente está com o coração alegre, em paz. Porque nós temos um propósito, nós sabemos que há um propósito. Que tudo na nossa vida que acontece há um propósito. Você precisa parar de questionar, você precisa parar de argumentar, de querer entender o porquê que aquilo está te acontecendo. Hoje você talvez não entende, mas amanhã você vai entender o porquê que está acontecendo. O próprio Deus vai te revelar, vai te mostrar. Quero te convidar a embarcar nessa jornada comigo. Ter uma vida de propósito com Deus. Você aceita embarcar nessa jornada comigo? Comenta aqui pra mim, eu aceito. Eu aceito, Suzy, embarcar nessa jornada. Eu aceito viver essa vida de um despertar espiritual. Comente aqui pra mim o que você tem passado. Se você precisa de oração em alguma área da sua vida. Não tenha medo, não tenha vergonha. Fale, Suzy, eu preciso de oração para isso, eu não consigo parar de fazer isso, eu não consigo parar de frequentar esse lugar. Me ajuda em oração e eu vou orar por você. Eu vou orar por você, peço que ore por mim também. Porque o que você está sujeito, eu também estou sujeita. Mas o que conta é o nosso posicionamento, é a nossa postura. Então, queira mudar hoje, tempo de decisão. Se levante, provoque esse despertamento espiritual na sua vida. Peça ajuda a Deus, Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Então, gente, para finalizar, é tempo de despertar. Alinhar o coração, nosso coração, com o céu. E caminhar debaixo da direção do Pai. Não é sobre perfeição. É sobre entrega. Não queira ser perfeito. Nós não somos perfeitos. Nós temos falhas, somos imperfeitos. Perfeito é Deus. Ele é pleno em perfeição. Nós somos imperfeitos. Então, muitas das vezes, você está esperando ser perfeito para ter uma vida com Deus. Gente, Jesus, Ele está ali para os imperfeitos. Sua palavra diz, vinde a mim todos os cansados e os sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não falou, venha a mim os que são perfeitos, os que não têm erros. Não. Cansados e sobrecarregados. Deus, Ele quer os imperfeitos para te transformar dia após dia, para transformar o teu caráter, para transformar a tua vida, a tua família. Basta você crer, basta você dar esse primeiro passo, deixar Ele agir. Então é sobre entrega, você precisa se entregar 100% a tua vida no altar de Deus. Não da boca para fora. Tá aqui, Senhor, a minha vida no teu altar. Não é sobre ter todas as respostas. É sobre confiar em quem te chamou. Você sabia que nem para tudo você terá as respostas? É sério. Nem para tudo você terá as respostas. Mas você precisa o quê? Confiar em quem te chamou. Quem é que chama a gente todos os dias? É Deus.
Dê a sua atenção para Ele. Comece a tratar as coisas dele com outro tratamento. Saia do comodismo espiritual, do sono espiritual. Desperta. É tempo de despertarmos na fé. Em nome de Jesus. Nossa, 45 minutos de mensagem, mas foi uma mensagem edificante para as nossas vidas. E eu espero que essa mensagem tenha falado profundamente ao teu coração. Chegou a hora, chegou o tempo. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, tá bom? Ó, vou ficando por aqui. Amanhã estou de volta com mais uma mensagem muito especial, tá? Que Deus abençoe sua vida. Ó, forte abraço e até logo. Tchau, tchau.